Senhoras e senhores congressistas, o governo brasileiro vem ao Parlamento, na abertura desse ano legislativo, trazer uma mensagem de esperança. Esperança de que falo é a esperança da atitude, da liberdade. Falo ainda da resistência de um povo, de uma nação. O Brasil resistiu há décadas de uma operação cultural e política destinada a destruir a essência mais singela e solidária de nosso povo, representada nos valores da civilização judaico-cristã. Esse processo começou pela dominação cultural nos espaços de formação e informação. Passou pela ocupação do poder nas estruturas públicas e instituições. E, por fim, chegou ao próprio governo. O Estado foi assaltado. O erário foi colocado à disposição de tiranetes mundo afora. E a democracia ficou vulnerável diante de tamanha dilapidação moral e ética. Os brasileiros, especialmente os mais pobres, conhecem o resultado da era que terminou. A pior recessão econômica da história nos foi legada. 13 milhões de desempregados. Isso foi resultado direto do maior esquema de corrupção do planeta, criado para custear um projeto de poder local e continental. O combate à miséria foi limitado à maquiagem nos números. Indicadores foram alterados para fins de propaganda, sem implicar melhoria nas condições da vida da população. A criminalidade bateu recorde, fruto do enfraquecimento das forças de segurança e de leis demasiadamente permissivas. O governo de então foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social do criminoso. A mentalidade era: quem deve ir para o banco dos réus é a sociedade. Isso acabou. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado, guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras. Nosso governo já está trabalhando nessa direção. Os mais vulneráveis foram os que mais sofreram com a degradação da segurança. Mulheres, crianças, pobres e negros eram objetos de discurso, mas não de políticas consistentes de proteção. Não vamos descansar enquanto o Brasil não for um país mais seguro, em que as pessoas possam viver em paz com suas famílias. Nas relações internacionais, o Brasil deu as costas para um mundo livre e desenvolvido. Na saúde, o povo foi abandonado e os índices de mortalidade infantil voltaram a subir, depois de décadas de queda. O meio ambiente virou bandeira ideológica, prejudicando quem produz e quem preserva, que, diferentemente do que se prega, são as mesmas pessoas. De novo, mais um objeto de discurso que, na prática, ficou desprotegido. O Estado sobrepõe dezenas de estruturas de fiscalização, inibe quem quer produzir, mas não conseguiu coibir a tragédia de Brumadinho. Aproveito para enfatizar que continuaremos empregando toda a energia para dar suporte às famílias, para melhorar o modelo de fiscalização de barragens e para colocar com as investigações. Não é com um Estado mais pesado que vamos resolver, e sim com um Estado mais eficiente. A propósito disso, cito outra herança: o aumento do custo Brasil. Com carga tributária impeditiva, modais logísticos insuficientes e burocracia paralisante, formou-se uma combinação que, além de não proteger o meio ambiente, destruiu nossa produtividade e a nossa competitividade. Nosso país, de dimensões continentais e com uma população plural e de espírito livre, rejeitou essa forma de governar. Caiu por terra a mentira, e eis que vimos nascer a verdade e a esperança de quem quer seguir em frente. É fato que essa nova esperança se materializou em 2018. A esperança do trabalhador, do empregador, do cidadão do Brasil mais profundo, de todos que lutam de sol a sol para proteger suas famílias e serem felizes. Nós, Executivo e Legislativo, temos grandes responsabilidades. A conscientização
e a concretização dos nossos sonhos começa por acreditar mais no Brasil e nos brasileiros do que nas soluções de Brasília. É verdade, e acima de tudo, não esquecer, governamos para Sua Excelência a população brasileira. É hora de a administração pública voltar a servir, a resolver os problemas da nação. E é isso que significa dizer mais Brasil, menos Brasília. O Estado brasileiro, ao longo do tempo, foi se voltando muito para si e pouco para a sociedade. É uma máquina que se retroalimenta e não percebe os anseios das pessoas, especialmente dos mais necessitados. O Brasil precisa voltar seu olhar para a vida real. Afinal, o Estado deve estar a serviço da sociedade e não o contrário. A realidade acontece nos municípios, nos mais de 5.000 rincões de vários sotaques que moldam a nação brasileira. Logo, a mudança que queremos e precisamos passa pela união das pessoas de bem, pela coragem dos que conosco irão resistir a todos os ataques que virão pela frente. Passa não só pela escolha de ministros, com trajetória de serviços prestados à nação, como também pelos representantes escolhidos pela população brasileira. Portanto, senhores congressistas, para construir uma nova esperança ao lado das senhoras e dos senhores ante o nosso governo, precisa deixar claro o que rejeita. Para saber por onde queremos ir, é preciso primeiro entender o caminho que se deve evitar. E nós, com a imensa maioria dos brasileiros, rejeitamos as ditaduras, a opressão. Rejeitamos as ditaduras, a opressão, o desrespeito aos direitos humanos. Rejeitamos também os modelos que subjugam o poder legislativo e os demais poderes, seja por corrupção, seja por ideologia ou por ambas. Rejeitamos ainda a perseguição à oposição, a quem pedimos apenas respeito ao país e a dignidade no exercício do seu legítimo papel. Olhar para trás e ver o que está errado faz parte do aprendizado para o futuro. Mas, feito isso, é hora de olharmos para frente e levar o Brasil adiante. Um país só é livre se livre é seu parlamento. Repetindo, um país só é livre se livre é seu parlamento, se respeita e zela pela Constituição. E um país só é desenvolvido se o seu parlamento tem responsabilidades com a evolução, com a transformação e com o progresso. É hora de evoluirmos juntos, política e institucionalmente. É o mínimo que cada um de nós, depositários da esperança, deve ao povo brasileiro. Os primeiros passos dessa esperança concreta já estão sendo dados, tanto no ambiente interno quanto no externo. Os primeiros passos dessa esperança concreta já estão sendo dados, tanto no ambiente interno quanto no externo. O Brasil volta a ser olhado pelo mundo como um lugar inseguro, muito seguro para investir, repleto de oportunidades. E mais do que isso, nossos empreendedores começam a recuperar a coragem para gerar emprego e renda. Os níveis de confiança melhoraram, a taxa de investimento parou de cair. Os postos de trabalho voltaram a ser criados e a renda real das famílias começou a dar sinais de melhoria. Estamos conscientes, nós e todos os transformadores e formadores de opinião responsáveis. O grande impulso deste novo ambiente virá com o projeto da nova presidência, retificando, da nova previdência, que é uma pauta de fundamental importância. Estamos concedendo uma proposta moderna e, ao mesmo tempo, fraterna, que conjuga o equilíbrio atuarial com o amparo a quem mais precisa, separando previdência de assistência,
ao mesmo tempo em que se combate fraudes e privilégios. A nova Previdência vai materializar a esperança concreta de que nossos jovens possam sonhar com seu futuro por meio de poupança individual da aposentadoria. Um dos itens que está sendo formulado é uma iniciativa que procura elevar a taxa da poupança nacional, criando condições de aumentar os investimentos e o ritmo de crescimento. É um caminho consistente para liberar o Brasil do capital internacional. Ao transformar a Previdência, começamos uma grande mudança no Brasil. A confiança sobe, os negócios fluem, o emprego aumenta. E eis que se inicia um círculo virtuoso da economia. Eis que se inicia um ciclo virtuoso na economia. Não tenham dúvida disso. Essa é uma tarefa do governo, do parlamento e de todos os brasileiros. Mas, é claro, temos outros desafios igualmente importantes. Nossa educação, muitas vezes transformada em espaço de doutrinação ideológica, precisa resguardar a sua qualidade. Os pais do Brasil querem que seus filhos saibam português, matemática, ciências, que saibam ler, saibam escrever, evoluir por suas próprias pernas e que as minorias, as diferenças sejam respeitadas em ambiente acolhedor, afetivo e fraterno. Nosso governo quer recolocar o aluno no centro do projeto educacional a partir de professores respeitados e valorizados. É nesse ambiente de liberdade que queremos desenvolver nossas crianças. E é liberdade que queremos oferecer também a quem trabalha, a quem empreende, a quem investe. Queremos abrir o Brasil para as parcerias com a iniciativa privada, seja de capital nacional, seja de capital externo, desde que se cumpram todas as exigências legais. Vamos defender sempre a liberdade de opinião, de crença, de imprensa, de manifestação religiosa e de pensamento. Temos uma equipe de ministros e técnicos altamente qualificadas, um time de ponta. Queremos transformar o país a partir de estudos sólidos e fundamentados que estão sendo elaborados pelos ministros em suas respectivas áreas. Juntamente com o Congresso Nacional, vamos resgatar o Brasil. Já somos um grande país. Iremos juntos transformar esse país em uma grande nação. Pátria amada Brasil, muito obrigada. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil.